Bom dia, povo amado de Deus. Bom dia! E com toda a alegria do meu coração quero dizer bom dia, Igreja Católica Apostólica Romana. Bom dia! Enche a boca para dizer comigo: eu sou Igreja Apostólica Católica Romana. Vamos? Nesse momento aqui que estávamos rezando pela nossa igreja, eu me lembrei do dia em que foi anunciado o novo Papa Bento XVI. Eu estava num plantão no Hospital das Clínicas e o plantão acontecendo, eu arrumei uma televisãozinha bem pequenininha e falei, eu preciso de 10 minutos. E fui para frente da igreja. E quando anunciaram, abrimos o Papa, e o Papa apareceu, meu coração vibrou e eu chorei de alegria por dizer, eu sou uma igreja que tem um pastor, que está lá em Roma, mas é meu pai como é o seu. E eu quero agora dizer para você que essa carta do Papa é algo lindo e algo que vem também ao encontro, Deus sabe todas as coisas, daquilo que nós vamos partilhar nesse momento. Não foi de repente que o Papa ia tomar uma decisão dessa. E olha que coisa maravilhosa. O Papa, em meio a esse discernimento que ele deveria fazer, um discernimento que iria abalar o mundo inteiro, ele proclama o ano da fé, para que o seu povo se prepare para este momento. E eu quero agora de coração, junto com você, dizer ao Papa: Papa, deu certo. A nossa fé está firme, a nossa fé é de que Deus cuida dessa igreja, de que nós não vamos ficar desamparados, está firme. A tua fé está firme, meu irmão. Nossa Mãe de Deus, Nossa Senhora interceder por nós. A tua fé está firme de que Deus cuida dessa igreja? Então me mostre a tua fé na tua alegria e na tua firmeza nesses dias. Que nenhum de nós seja contra testemunho diante do mundo. Que nós sejamos testemunho da fé e da alegria de saber que Deus cuida dessa igreja. Não quero ver ninguém choramingando pelos cantos. Eu quero ver um povo de fé. Amém? Vamos continuar nossa vida então na fé? Meu nome é Roberta, eu tenho 32 anos. Ontem eu preguei, já me apresentei bastante ontem. Hoje eu vou continuar a apresentação, Eu participei então durante 15 anos do Ministério Água Viva, da comunidade Água Viva. E aí há 3 anos atrás Deus me chamou a um novo direcionamento na minha vida. Eu estava ontem refletindo e vocês foram chamados a isso também. E agora eu quero chamar a isso, agora porque Deus me pediu para contar isso para vocês. Eu estava numa homilia do Padre Hiller lá na minha paróquia São Francisco de Assis, lá em Vila Velha. Eu faço parte do grupo de oração Imaculada Mãe de Deus, também lá de Vila Velha. E o Padre Hiller pregava sobre a palavra que foi falada ontem para nós: avance para águas mais profundas. E eu já estava em um tempo de discernimento da minha vocação. E aí o Padre Hiller pregava o seguinte: vocês têm vivido num aquário, vocês têm pescado num aquário, com toda a segurança, num ambiente que você já sabe como fazer, você já sabe pescar no seu comodismo. E ele falava: avancem para águas mais profundas, saiam do aquário, saiam da sua zona de conforto e vá para onde Deus levar, sem saber para onde ir. E todo o meu ser estremecia naquela hora, porque tudo que eu sabia fazer na vida e na igreja era ser Água Viva, que é uma comunidade abençoada, gente, é algo maravilhoso de Deus. Mas Deus falava: deixa a tua segurança e vai para onde eu te levar. E nesses 3 anos eu posso testemunhar para vocês de que eu e meu esposo, o Henrique, nós temos sido conduzidos sem saber aonde isso vai dar. Mas já pregamos para pastorais, crisma, encontro de noivo, grupo de oração, encontro de casais, onde vocês acharem nós já fomos. Fomos no Renasce, tivemos a graça de pregar para sacerdotes, pregar para seminaristas. Já fizemos retiros no estado, fora do estado, por todo o Brasil. E Deus tem nos conduzido, não importa para onde Ele quer nos levar, o importante é que a cada passo Ele esteja conosco. Nesse sentimento eu quero te convidar a abrir a sua palavra em Lucas 17.
Rapidinho, gente, Evangelho, em Lucas 17. Nós vamos ler os versículos de 12 a 19. Essa é a palavra que Deus escolheu para você. E eu tinha um forte sentimento de que esse momento vai ser um momento de cura para muitos corações que estão desanimados em Deus. Acharam aí Evangelho? Evangelho é rapidinho, hein? Lucas 17, de 12 a 19. Eu vou ler para vocês. Estava para Jesus, né? Estava para entrar no povoado, quando 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam a certa distância, naquela época não podia chegar perto, e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-nos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Nossa. Essa palavra tem diversos contextos, a gente pode dar um retiro inteiro com essa palavra. Mas nesta manhã eu quero te chamar a refletir de uma forma. Imagina que decepção daqueles leprosos de início, né? Você chega diante de Jesus, que naquela época estava, né, na expressão atual, estava bombando, né? Jesus chegava e curava multidões inteiras. Jesus curava, às vezes de forma imediata, às vezes que nem tinha pedido, né? Teve um dia que ele estava na sinagoga e tinha um homem com a mão seca. O homem não falou nada. Jesus chamou e falou: para mostrar que eu posso curar em dia de sábado, eu digo: cura-te, você está curado. E a mão do homem melhorou. O homem não tinha nem pedido. Teve gente que teve um leproso nesse mesmo evangelho, no início do evangelho, que fala: Jesus, tem piedade de mim. E Jesus fala: você está curado. E a palavra diz: imediatamente a lepra deixou o seu corpo. Tem gente que precisou de uma segunda chance. Teve um cego que chegou para Jesus pedindo para ser curado, e Jesus então cospe no olho dele, e ele fala: Jesus, eu estou vendo as pessoas como se fossem árvores. Aí Jesus põe a mão de novo, e aí a cura é completa. Então cada um tem um processo, né? Mas imagina você diante do Rei dos Reis, chega Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, e ele fala: vai se apresentar ao sacerdote. E os deviam ter olhado para si e falado: eu estou do mesmo jeito, eu não fui curado ainda, por que você está falando isso? Ele fala: não, vai se apresentar ao sacerdote. E aí é a frase que eu quero que grave no teu coração nesta manhã, é a seguinte: enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Repete comigo: enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Meu irmão, minha irmã, às vezes a cura de Deus demora um pouco para chegar. Às vezes ela não chega. Deus não está preocupado com este mundo, com esta vida, com se você está com o cabelo liso ou encaracolado, se você é bonitinho ou se você não é tão assim bonito e vistoso aos olhos do mundo. Deus está preocupado com a tua salvação. E o que te for preciso acontecer e viver para que você alcance a vida eterna, como nós falamos ontem, lembra? Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Ótimo. Então o que for preciso acontecer na tua vida, para que Deus te dê a graça de alcançar a vida eterna, para que o teu coração seja preparado para alcançar a vida eterna, assim Deus permitirá em tua vida. É engraçado que às vezes as pessoas colocam a salvação, a fé, tudo que é importante na cura, e às vezes ela não acontece. Teve uma amiga minha, talvez alguns de vocês conheçam, ela já faleceu há muitos anos,
12 anos mais ou menos, que era a Raquel Tibum, era muito querida de todo mundo. E a Raquel Tibum era uma jovem de 20 anos, ela teve uma leucemia grave, uma serva de Deus. Ela teve um primeiro momento de cura, a igreja inteira se mobilizou naquela época por ela. Ela teve um momento de cura e ela foi curada, ela passou um ano livre da doença, totalmente livre. E depois foi decidido que seria melhor ela fazer um transplante. E ela foi para o Rio de Janeiro fazer um transplante. Mas na recuperação do transplante ela entrou em coma. E quando ela, no CTI ali, quando ela voltava em si, ela criticava Deus. Ela estava magoada com Deus porque ela tinha decidido ir para a Toca de Assis, ela estava decidindo se consagrar ao Senhor. E justamente nessa hora a doença retornou. E ela naquela hora falava mal e estava magoada com seus amigos, com seus familiares. Ela estava magoada comigo, com a Raquel, porque nós não tínhamos conseguido ir lá. A gente era apenas estudante, a gente devia ter uns 16, 17 anos. E era Rio de Janeiro, né? Meus pais, não era fácil assim ir, mas ela estava magoada conosco. E aí nós mandamos um recado por ela, pela irmã dela, e nós reunimos a igreja inteira para rezarmos as 1000 Ave Marias em intenção da Raquel. E foi um momento lindo de fé. E naquelas 1000 Ave Marias Deus dava palavras e confirmações da cura da Raquel. E o nosso coração foi se enchendo de alegria por aquelas proclamações cada vez mais confirmadas da cura da Raquel. E naquela noite que nós rezamos as 1000 Ave Marias, a Raquel faleceu. E eu quero dizer para você, o nosso coração ficou profundamente em paz. Porque ela, antes de falecer, veio assim pela uma última vez. E naquela hora, ela perdoou a todos aqueles que tinham machucado ela. Ela pediu perdão profundamente a Deus. Ela se reconciliou com sua família. Ela nos perdoou todos aqueles com que ela tinha ficado machucada. E ela morreu em paz. E aquela ali foi a maior cura que poderia ter acontecido. Muito mais do que a cura do seu corpo. Muito mais do que o prolongamento de sua vida. Porque foi uma cura que abriu as portas do céu para Raquel. Por que eu estou mandando isso, gente? A cura é só um detalhe. São Camilo de Leles, a grande ponte de salvação da vida dele foi o pé podre dele. Ele tinha uma ferida no pé que não cicatrizava de jeito nenhum. E ele ia para o hospital, ficava meses internado e saía com aquele pé podre do mesmo jeito. E passava um tempo, ele voltava a ser internado com aquele mesmo pé podre. Ele ainda não era convertido. E naquelas idas e vindas ao hospital, ele passou um tempo internado. E ali, vendo seus irmãos sendo às vezes mal cuidados, os outros irmãos doentes, mesmo com aquele pé podre, ele se levantava do leito e ia cuidar dos irmãos. Ele ficou reclamando, não. Ficou pedindo a Deus aquela cura superficial, não. Com aquele pé machucado, ele se levantava e cuidava dos irmãos que estavam internados. E aí mesmo quando ele tinha alta, ele voltava para o hospital para cuidar dos irmãos internados. Mesmo os irmãos que não estavam mais no hospital, estavam em casa, ele ia nas casas cuidar dos irmãos. E de vez em quando internava com aquele pé podre, aquele pé não foi curado. E aquele pé dele machucado, com aquela ferida infectada, ruim, foi a ponte de salvação dele. Ele morreu com aquele pé podre. E talvez se ele tivesse sido curado desse pé, ele não teria sido santo. Santa Rita de Cássia, ela pediu a Jesus que lançasse, que permitisse a ela sentir um pouco de sua paixão. Então, ainda faltando bons anos de vida e uma oração, o espinho da cruz de Cristo se fincou na sua testa. Gente, Santa Rita era muito querida pelas suas irmãs, mas aquela ferida tinha um cheiro tão ruim, tão podre, que ela tinha que ficar no porão do Carmelo, do convento,
porque as pessoas não aguentavam chegar perto dela com aquele cheiro tão podre. E aquela ferida, ela não pediu a cura daquela ferida. Tem até um episódio que ela queria ir ao Vaticano e ela não poderia ir por causa da ferida. Então ela pede a Jesus: Jesus, deixa eu ir lá, tira de mim a ferida temporariamente. E aquela ferida cicatrizou, gente. Ela foi ao Vaticano e quando ela voltou a ferida de novo. E ela levou essa ferida até o final. E aquele cheiro podre que fazia com que as irmãs não pudessem ficar perto dela, quando ela morreu, instantaneamente se converteu em um cheiro maravilhoso de rosas, que até hoje são as rosas de Santa Rita. Será que ela teria sido santa se aquela ferida tivesse sido cicatrizada? Será? Estamos nesse clima, né, de papas. Nosso querido João Paulo II, você acha que ele não teria intimidade com Deus para pedir a cura do seu Alzheimer? Uma doença que ia tornando ele, do Parkinson, uma doença que ia tornando ele, apesar de toda a sua capacidade de amar e de se mostrar acolhedor, uma doença que ia transfigurando ele, deixando ele cada vez mais parado. Aquele espírito de jovem, de empreendedor, de abraçar o mundo, ia sendo confinado cada vez mais em um corpo que se tornava uma prisão, e uma prisão rígida, com uma face fechada. Você acha que o Papa não tinha intimidade com Deus para ser curado, gente? Você acha? E por que ele não foi curado? Porque por trás daquela doença existia uma salvação de Deus, existia um tesouro escondido, que era preciso que ele colhesse para conseguir cumprir a sua missão. Deus não nos dá sofrimento à toa, gente, nunca. Se nós estamos no meio do sofrimento, é porque nós precisamos colher os frutos que estão escondidos naquele tesouro. Agora é engraçado que às vezes nós desanimamos nesse caminhar. Nós desanimamos. Nós vemos o tempo passar, nós estamos na igreja, estamos servindo a Deus, e a nossa família continua da mesma forma. Nós estamos servindo a Deus, estamos nos dedicando, estamos rezando, e o marido continua no alcoolismo. Nós estamos servindo a Deus, estamos buscando de todo o coração, mas ainda a droga, ainda a doença no nosso meio. Eu vou fazer uma pergunta de coração e vou me incluir nessa resposta. Quem aqui, apesar dos anos de caminhada, ainda está esperando alguma graça especial de Deus para a sua família, para a sua casa, e essa graça ainda não chegou? Levanta a sua mão, meu irmão. Mas eu estou falando de graças de verdade, graças que você pediu por alguém e ainda não chegou. Pois Deus quer curar o seu coração e o meu coração nessa manhã. Deus quer descansar o teu coração. E eu peço que Nossa Senhora possa te ajudar a abrir o seu coração à cura de Deus. Eu quero contar um pouquinho do meu milagre que eu ainda espero. Estou na caminhada há 16 anos. Já preguei evangelho para tanta gente, mas para tanta gente. Já ajudei tanta gente a se converter ao Senhor e a passar a amar a Jesus Cristo. Mas há 16 anos eu peço a Deus que toque a vida do meu irmão. Eu amo muito meu irmão. Meu irmão é uma pessoa maravilhosa. Ele até brinca comigo, porque às vezes o pessoal da renovação vai lá pedindo fazer um evento no Álvares. Aí quando ele fala que ele é irmão da Roberta, e todo mundo: você que é irmão da Roberta? Ele já tá famoso, né? Aí ele fala: ai, por quê? Tipo assim, ele não sabe, né? Ele sabe, já falei pra ele também. O irmão é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus, um coração muito bom. Mas é um rapaz, né, um homem, hoje ele deve estar com 35 anos, que não fez nem a primeira Eucaristia. E quando antes de eu me casar, que foi o tempo que eu me conhecia Deus, né? Nos primeiros 5 anos ali de vivência de solteiro, eu morava junto com ele, só nós dois. E eu vi meu irmão entrar num período muito difícil da sua vida, um período de muita tristeza, um período que ele ficava isolado no quarto, emagreceu, um período que ele começou a desenvolver fobias sociais. E o meu coração se angustiava porque eu pregava a palavra a tantas pessoas, mas com ele às vezes eu não tinha coragem de dar um abraço.
a gente foi criado muito separado nesse sentido de contato físico. Eu não falava com ele, eu não tinha coragem de dar um abraço nele. Eu lembro a primeira vez que eu decidi, a gente morava só nós dois, que eu decidi que eu daria um abraço nele de boa noite. Eu rezei durante 2 horas, ele estava no quarto vendo televisão, e eu chorava falando: Jesus, eu não tenho coragem de dar um abraço ao meu irmão. Ele vai olhar pra minha cara e achar que eu fiquei doida. Eu falei: eu não tenho coragem. Jesus falou: minha filha, hoje você vai dar um abraço nele. Eu falei: eu não vou, Senhor, hoje você vai. E eu chorava. Eu falei: eu vou então. Aí eu chegava na porta, igual criança, eu chegava na porta, aí eu voltava: não vou, Jesus, morrendo de medo. Eu falei: eu vou, Senhor, você mandou, eu vou. Aí entrei no quarto. Falei: olha, você não vai entender não, mas eu tenho que fazer isso. Eu dei um abraço nele, falei: boa noite, e saí. Ele ficou assim: o que foi isso? Mas aí ao longo dos dias eu ia dando abraço do mesmo jeito nele. E aí já chegou o tempo que quando ele ia dormir, ele chegava perto de mim e ficava esperando, assim, cadê meu abraço? Eu não tinha coragem de falar com ele, de anunciar para ele o Evangelho. Então eu deixava cartinhas, escrevia cartas e cartas e cartas para ele, falando de Deus, falando do seu amor, ia colocando no quarto. Mas eu nunca tive uma resposta. Ele nunca nem me agradeceu por essas palavras. Nunca mudou nada visivelmente. E eu falava com Deus: eu creio que um dia meu irmão se submeterá ao senhorio de Jesus. Eu posso não estar mais nessa terra, eu posso já ter morrido, não importa, Senhor, eu não preciso ver, porque eu creio nas promessas de Deus. Deus prometeu que encontraria meu irmão no seu amor. Então eu posso até morrer sem ver, não me importa, eu creio do mesmo jeito. Mas tem horas que o coração desanima, não é verdade? E aí, num dia que eu estava muito triste, eu fiz uma música que eu fiz pra mim, né? As pessoas pensam que eu fiz pro meu irmão, não, eu fiz pra mim. Fala assim, ó: espera no Senhor. Foi pra mim. Mesmo se o coração angustiado está por ver alguém que amas longe do Senhor andar. Você sabe, canta? Espera no Senhor. Mesmo se suas promessas, mesmo se suas promessas demorem a se cumprir, e a vontade dele seja sacrifício para ti. Espera no Senhor. Canta pro seu coração: há um Deus que me ama. Porque eu canto hoje pro meu coração também. Canta comigo. Há um Deus que te ama. Ele tudo pode transformar. Espera nele e ele tudo fará, tudo fará. E eu quero agora que você, com os olhos fechados, com a mão no teu coração, refaça o seu pedido a Deus. Refaça a sua fé no clamor do teu coração, daquilo que você pede, do seu milagre do impossível. Eu sei que é um coração que pede por amor. Eu sei que é um coração que pede porque quer ver a salvação de alguém que ama. E meu irmão, Deus mais do que ninguém quer que essa pessoa se abra ao seu amor. Por isso diante de Deus fala: Senhor, está demorando, está difícil esperar, mas eu creio, meu Deus, porque eu sinto o seu amor, eu sinto que estás comigo, e eu creio que um dia vai vir. E para o teu coração, canta esse refrão: para o teu coração há um Deus que me ama e que tudo pode transformar. Há um Deus que me ama e Ele tudo pode transformar. Seu amor te sustentará.
essa música e essa fé, e nós vamos juntos, porque eu creio na vitória assim como você crê. É verdade? Você não crê mais não? Eu creio. Ela pode ser gradativa, ela pode vir ao longo dos anos, ela pode vir no último suspiro do meu irmão, mas eu creio nessa vitória. Eu quero te dizer, meu irmão, você que está desanimado, você que sente que já não sabe mais o que fazer, eu quero te dar a imagem que Deus me dava no coração para você. O sentimento que eu tinha era que essa pessoa, que é fruto da tua oração, como se ela estivesse envolvido por um muro de pedras muito grosso, muito firme. E você tem tentado e acha que é em vão. Mas a imagem que eu tinha era de você como com uma picareta. E cada tentativa sua é uma marretada que você dá nesse muro. Cada ato de amor, cada movimento de amor que você faz em direção a essa pessoa é uma marretada neste muro. Pode parecer que nada mudou, mas aos poucos você tem quebrado essa barreira. Aos poucos esse muro tem ficado menor, até que vai chegar um momento que não vai ser mágica não, porque vai ter que ser nas marretadas mesmo. Mas até que vai chegar um momento e que numa última marretada esse muro vai cair e você vai poder encontrar com essa pessoa. A minha recomendação para você é: marrete mesmo esse muro, bata com toda a sua força nesse muro, mas bata com o seu amor. Não bata com cobranças, não bata com falatórios, bata com amor. Você sabia que Santa Rita de Cássia se casou com um homem que era violento e era alcoólatra? Você sabia? Sabia, né? E sabe o que ela fazia quando este homem chegava depois alcoolizado e batia nela? Ela se ajoelhava diante dele e falava: eu te perdoo em nome de Jesus, e eu te amo em nome de Jesus. E na outra noite o homem chegava e batia nela, e ela bêbado, e ela se ajoelhava e falava: eu te perdoo e eu te amo em nome de Jesus. Isso não durou uma semana, não durou um mês, isso durou anos. Até que um dia, quando ela se ajoelhou, ele disse: é impossível você me amar, é impossível este amor, como você consegue me amar? E ela falou: eu te amo porque Deus também te ama. E ele falou: eu tenho que me render a esse amor, eu tenho que me render a esse amor enlouquecido. Cada joelhada daquela, cada vez que ela se ajoelhava no chão, era uma marretada naquele muro que ela dava, mas era uma marretada de amor. Deve ter sido difícil, mas ela foi até o final. Muitas vezes a gente é impedido de caminhar, de perseverar nessa estrada, porque ela é difícil às vezes, gente. Ela é difícil às vezes. Acontecem mágoas, como o Padre Anos falou muito bem ontem. Você está magoado? Eu também. Todo mundo tá, todo mundo tem mágoas. Somos humanos. Faz parte do relacionamento humano a divisão e as diferenças se chocarem para que a gente possa evoluir. Faz parte. Você é humano, é assim. Ah, você tem tribulações? Quem é que não tem tribulações? Todo mundo tem. Você tem problemas? Oh, você é só como qualquer um. A diferença não está nas tribulações que vêm sobre nós, né? Jesus já deixou isso claro no Evangelho. Quando ele fala da casa construída sobre a areia e da casa construída sobre a rocha, todo mundo acha lindo esse texto, né? Coloca no casamento, né? Nossa, lindo. Mas você não percebe que o versículo que diz o que virá sobre a casa construída sobre a areia e sobre a casa que é construída sobre a rocha é o mesmo. É falado assim: a casa construída sobre a areia, vieram as tempestades, vieram as tribulações, vieram os problemas e ela caiu, porque não estava fundamentada sobre o Senhor. Sobre a casa que foi construída sobre a rocha, vieram as tempestades, vieram as tribulações, vieram os problemas. É o mesmo versículo que veio sobre uma casa, veio sobre a outra. A diferença não são os problemas, a diferença é onde você põe a sua fé, a diferença é como você reage diante desses problemas. Não é a diferença nas tribulações do mundo. Tem muita gente também que fala
ai Roberta, eu não estou sentindo nada, estou passando por um deserto espiritual. Aí enche a boca, né? Mas estou passando por um deserto espiritual. Meu irmão, primeira coisa, veja se esse deserto não é um pecado espiritual, né? Porque às vezes não é deserto não, às vezes você está fora da graça mesmo, você está precisando confessar, mudar a sua vida, rever. Agora, se for preciso que você caminhe sem sentir, meu irmão, Deus nos dá a fé. A fé não é sentimento, a fé é uma verdade, a confiança naquilo que ainda não se vê, é ter certeza daquilo que ainda se espera, não é um sentimento. Você sabia que Madre Teresa de Calcutá, ela tinha os 3 segredos, né, dela, e o último segredo dela era a noite escura. Madre Teresa fazia parte de uma congregação e ela sentiu o envio de Deus de sair dessa congregação para fundar uma nova congregação que cuidava dos pobres, mais pobres da Índia. E ela passou a maior parte da vida dela nesse novo chamado dela. E o segredo dela era o seguinte, que desde que ela ouviu o chamado de Deus e saiu dessa primeira congregação, ela nunca mais tinha experimentado as consolações espirituais de Deus. Ela nunca mais tinha sentido essa presença de Deus como nós estamos sentindo. Anos e anos e anos de fidelidade, de se consumir com os pobres mais pobres, sem sentir as consolações de Deus. Isso é fé. Você não deve caminhar pelos seus sentimentos, você deve caminhar pelas suas certezas em Deus, mesmo que você não sinta. Ai, aquele sentimento gostoso, né? Chorar. Que bênção quando nós podemos sentir isso. Isso é uma graça de Deus. Mas tem épocas na vida que é importante caminhar sem sentir nada. São Paulo tem uma palavra maravilhosa. São Paulo passou muita coisa, né, gente? Foi apedrejado, foi tentar matar ele de todo quanto é jeito, né? Sofreu naufrágios, evangelizou, foi pobre, viveu no meio dos ricos também, tanta coisa ele passou. E aí em Filipenses 3:13 ele fala uma frase que eu amo, ele fala assim, ó: uma coisa porém eu faço, esquecendo-me o que fica para trás, lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber. Meu irmão, eu sei que você talvez hoje esteja aqui já cansado, porque você tem uma longa caminhada, construiu tanta coisa, viveu tanta coisa em Deus, tanta coisa na renovação, tanta coisa para a igreja, né? É engraçado que tem servo de Deus que acha que aposenta, né? Vocês já viram isso? Às vezes sai de uma coordenação, sai de um serviço e fala, agora eu vou descansar. Eu já fiz muito, agora eu vou descansar. Eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, o caminho só termina no céu. O seu objetivo é o céu. Não dá para parar no meio do caminho, não, amigo. Não temos tempo a perder. Você está guardando vida para quê? Você está guardando vida para quê? Tem que guardar não. Faz como São Paulo. Esquecendo o que eu já construí, o que eu já passei para trás, eu me lanço para frente, rumo à meta. Não importa se você já construiu muito, se você já construiu pouco, não importa. O importante é se lançar à meta e chegar até o final. Muitas pessoas dizem que fica difícil caminhar porque vivem essas demoras de Deus, como eu falei para você. E realmente é uma coisa que é difícil no coração. Às vezes você permanecer e ser fiel e continuar servindo, vendo o teu marido da mesma forma, vendo a tua esposa da mesma forma, vendo os teus filhos às vezes da mesma forma. Às vezes é difícil sim. Mas eu quero te dizer uma coisa sobre as demoras de Deus. Deus nunca demora. A pessoa que mais ama o seu marido, a sua esposa, a pessoa que mais ama, a pessoa que mais gostaria de poder se manifestar nesta vida, a pessoa que tem todo o poder para transformar esta vida, é Deus. Muito mais do que você. Muito mais do que você ama seu filho, seu esposo,
Deus ama seu filho e seu esposo. E Deus, muito mais do que você, está ansioso pelo dia em que Ele vai poder se manifestar nesta vida. Mas Deus nos respeita. Deus não vai nos dar algo que nós não estamos prontos para receber. Deus está tentando de todo jeito, armando suas armadilhas de amor, tentando ver se essa pessoa cai, se eu caio, se você cai nessas armadilhas de amor. Mas às vezes a gente demora, a gente sente essas demoras porque nós não nos aprontamos. Quero te dar um exemplo prático da minha vida. No retiro de carnaval do Vinde Verde, há muitos anos atrás, teve uma palestra sobre namoro e sexualidade. E naquela palestra eu me decidi, eu namorava muito, gente, eu gostava muito de namorar. Namorar é bom demais, né? Beijar na boca é bom demais. É algo de Deus, não é verdade? Vocês não gostam, não? Não? É bom, não é? É bom demais. Eu gostava muito de namorar, eu namorava com juízo. Eu namorava. Eu não conseguia ficar sozinha, tinha uma solidão muito grande dentro de mim. E até encontrar Deus, eu não conseguia ficar sozinha. Eu estava com alguém, mesmo se eu não gostasse, eu ficava um tempo. Aí quando eu não aguentava, eu terminava. Mas passava 1, 2 meses, eu não aguentava ficar sozinha, eu arrumava outra pessoa. E assim ia. E aí nesse retiro de Vinde Verde, que ainda era lá naquele ginásio, Dom Bosco. Tem gente velha aqui também junto comigo, isso aí. Lá no Dom Bosco. Aí eu heroicamente falei com Deus: Senhor, eu não quero mais namorar à toa, não. Eu quero esperar o meu José. Enchi a boca, né? Quero esperar o meu José, Senhor. Agora eu só quero namorar quando for a pessoa certa para mim, para eu me casar. Eu tinha uns 18 anos. E fiz aquele compromisso com Deus, crente que Deus. E eu vi minha oração rapidinho, né? Aí ok, saí determinada. Passaram uns 3 meses. Eu já estava desesperada. Falei: Jesus, você ouviu minha oração? Não sei que você ouviu. Eu acredito em Senhor. Estou esperando, hein? 5 meses eu falei: Jesus, presta atenção. O negócio está ficando complicado do meu lado aqui. Manda logo essa pessoa aí. 8 meses eu falei: Senhor, você ouviu, tenho certeza ouviu. E o Senhor sabe que eu sou teimosa, eu não vou desistir não. Quando deu 1 ano, gente, eu já resolvi assim: Jesus, pelo amor, eu preciso beijar na boca, Jesus. Eu não estou mais aguentando. Gente, eu chorava todo dia na minha oração, pessoal. Todo dia eu chorava. Todo dia. Pedindo a Deus para adiantar o tempo. Tinha uma música da Ziza que falava assim: e eu espero porque eu quero te obedecer, e eu quero porque é tempo de agradecer. Eu chorava todo dia com essa música, gente. O CD já estava furado. Eu gritava: eu espero. Desesperado. E aí eu comecei a acalmar meu coração. Vinham os meninos querendo namorar comigo. Na época eu tocava guitarra na Água Viva. Nossa, meus meninos ficavam doidos. Vinham os meninos bons, falavam: Senhor, bom partido, rapaz bonitinho, né? Bom partido de Deus, deixa eu namorar. Eu disse: não. Eu falava: nossa. Aí vinha outra: não. E aí eu comecei a acalmar meu coração. E aí eu comecei a parar de pedir a Deus que mandasse alguém e pedir a Deus que preparasse o meu coração, porque eu não estava pronta. A minha sexualidade não estava purificada para receber alguém. Os meus sentimentos em relação ao matrimônio não estavam purificados para acreditar que eu poderia ser feliz casada. A minha independência, meu desejo de independência era muito grande ainda para eu me sujeitar, caminhar ao lado com alguém de mãos dadas. Eu não estava pronta. E aí eu parei de ficar clamando e gritando a Deus que mandasse alguém, e comecei a clamar e a chorar, pedindo que Deus curasse o meu coração, que Deus mudasse o que era preciso dentro de mim. E comecei a mergulhar profundamente nos meus traumas de sexualidade, nas minhas mágoas, tudo aquilo que existia dentro de mim, nas impressões que eu tinha, na poluição que eu já carregava na minha sexualidade. E aí, ao longo desse tempo,
eu comecei também a rezar. Eu comecei a discernir se eu realmente deveria me casar, se eu deveria ser freira. Tinha um desejo muito grande de ser freira. E Deus falou que não era para me casar. E aí, quando Deus me falou isso, eu decidi então que era a vocação de Deus para mim me casar. Eu passei a rezar todos os dias pelo homem que Deus iria colocar na minha vida. Eu rezava o terço todos os dias pelo Henrique, todos os dias eu rezava. Fazia novena de Santo Antônio, novena de Santa Rita dos Impossíveis. Gente, você não tem noção de quantas novenas eu fazia. Tinha santo que eu nem sabia que existia, me dava uma noveninha, eu rezava a novena daquele santo, nem sabia quem era. Rezava pelo homem que Deus tinha para mim. Tinha um desejo muito grande no meu coração de me casar virgem, mas eu tinha um desejo muito grande de me casar com um homem virgem. Então tinha que rezar por ele, né? Porque as tentações são difíceis. Eu rezava todo dia para que Nossa Senhora guardasse o meu marido na pureza e na castidade. E aí, depois de 3 anos e meio, 3 anos e meio, uhul! Quem tá solteiro aí, gente? Mantém esperança, irmãos. Se for tua vocação, se prepare. Depois de 3 anos e meio, eu tive um outro namoro, que foi uma abertura de coração muito grande para mim. E depois eu conheci o Henrique. E nós nos casamos virgens, graças a Deus. Graças a Deus. E hoje eu colho os frutos de caminhar com alguém que partilha a mesma fé que eu. Que é uma bênção caminhar com alguém que partilha a mesma fé que eu. Ele está com o Mateus, cuidando do Mateus hoje. Nem sei onde ele está ali dentro. Foi fácil, gente, esperar? De jeito nenhum, foi difícil demais esperar. Mas entenda uma coisa, a pessoa que mais quer adiantar o seu tempo é Deus. Por que está demorando, entre aspas? Por que está demorando? Porque o teu coração não está pronto, meu irmão, minha irmã. Deixa Deus curar o teu coração. Deixa Deus transformar o que é preciso transformar. Eu tenho um neném, o Mateus, de 7 meses. E já é bem fortinho, né, rapazinho? Ele dá cada tapa que... Nossa Senhora. Gente, se eu pegar um computador e der na mão do Mateus, o computador é uma coisa boa, é uma boa tecnologia, não é verdade? Quando ele for adolescente, vai ser importante na vida dele. Mas se eu der para o Mateus agora, sabe o que ele vai fazer? Vai lamber primeiro, né? Lamber ele todinho. Depois vai quebrar ele todinho. Por quê? É porque é algo mal? Não. É porque ele não está pronto para aquele presente. Certo? Por que você fica insistindo então para Deus te dar logo o que você quer? Mas você não abre o seu coração para Deus transformar a tua vida? Por que você pede tanto a Deus que mude o seu marido? Se você não abre o seu coração para Deus curar o teu coração e para fazer de você uma nova criatura? Deixa eu contar uma coisa, teu marido só vai querer conhecer o teu Deus quando ele achar que esse Deus te fez uma pessoa melhor. Se ele olhar para você e te ver uma jararaca, reclamona, estressada, ele não vai querer conhecer esse Deus nunca. Esse Deus que roubou minha mulher e não melhorou em nada ela. Agora, seja uma pessoa de paciência, de oração, de alegria, de carinho, de perdão, de têmpera, de mansidão, de sabedoria. E o teu marido e a tua esposa vão olhar para você e falar assim: nossa, eu quero conhecer esse Deus que fez isso na vida da minha mulher, na vida do meu marido. Que Deus maravilhoso deve ser. Seja você a presença de Deus para o seu esposo. Seja você essa marretada de amor nesse muro. Marretada de amor, não é fácil não, gente, é marretada de amor nesse muro. E viva, mesmo que você ache que demore um pouco, viva na fidelidade a Deus. Sabe por que a gente acha que demora? Porque nós somos ansiosos. Ansiosos primeiro para chegar logo. Às vezes a gente sabe, né, que nem o teatro ontem. O menino não sabia nem para onde ele queria ir, mas ele queria chegar, queria sair correndo. A gente é ansioso às vezes para chegar logo, para fazer acontecer, para que a coisa vá correndo, correndo, correndo. Teve um dia que eu estava indo com o Mateus, eu, Henrique e Mateus estávamos viajando em direção à casa do irmão dele, em São Mateus. E aí, Mateus estava na cadeirinha e eu estava
ansiosa, porque tem muita coisa acontecendo na minha vida, né? Graças a Deus eu estou termino essa semana de escrever um livro sobre namoro, sobre sexualidade e relacionamentos. Eu estou em processo de gravar um CD que Deus já pediu, já tem mais de um ano. Agora eu resolvi encarar como projeto de Deus, estou no processo de gravar. Eu tenho um filho de 7 meses, eu trabalho, eu tenho um esposo. Eu assumi agora a coordenação estadual do Ministério de Músicas e Artes, graças a Deus. Então tem muita coisa acontecendo na minha vida. E eu ansiosa naquele, né? E aí fomos viajar. E quando o Mateus estava na cadeirinha, eu queria fazer ele dormir. E sabe como eu fazia ele dormir? Eu fingia que eu estava dormindo. Eu fechava o olho, né? Aí abria assim para ver se ele tinha dormido, ele lá olhando para mim. Aí eu fechava de novo, fingia que estava dormindo. Aí eu olhava assim, estava com o olho aberto para mim. Aí eu fechava o olho. Aí Deus falou no meu coração: minha filha, tá vendo? Você tenta fazer seu filho descansar fingindo que você está dormindo. Eu às vezes faço isso com você. Quando eu não te respondo, não é que eu não estou te ouvindo. Eu só estou tentando fazer você acalmar um pouco. Ficar um pouquinho parado. Calma teu coração. Acalma teu coração, meu irmão. Se Deus não está movimentando algo na sua vida, se Deus está um pouco silencioso, acalma o teu coração. Ele está tentando fazer você parar um pouquinho. Você está agitado demais, você está corrido demais. Deixa ele te parar um pouquinho. Madre Teresa tinha essa percepção da providência espetacular. Madre Teresa, gente, vivia com os pobres mais pobres e alimentava milhões de crianças. Tinha uma obra imensa no final. E aí ela queria construir a cidade de Deus. Era um lugar para acolher essas crianças. E quando ela chegou para o arquiteto, o arquiteto falou: mas você tem dinheiro? Ela falou: não. Ela: então eu vou ter que correr atrás do dinheiro. Ela falou assim: não. Quando Deus estiver com pressa de construir a cidade de Deus, Ele vai dar o dinheiro. Não precisa correr atrás do dinheiro, não. Quando Deus quiser que construa, Ele vai dar o dinheiro. E ela construiu, fez obras espetaculares, sem ter um tostão no bolso, vivendo a providência e tal. Pois é, quando Deus quiser movimentar algo na sua vida, se você estiver submisso a Ele, vivendo na sua vontade, no seu querer, Ele vai fazer. Existem tempos, gente, é uma visualização pessoal minha de oração que eu partilho com vocês, é que eu estou numa barca com o Senhor, uma canoa pequena, com Jesus à minha frente. E Ele fala: minha filha, tem épocas que eu vou mandar você remar com toda a tua força, com toda a velocidade, dando o máximo que você puder. Mas tem épocas que eu vou mandar você deitar e dormir um pouco e deixar que a maré vá te levando para onde eu quiser. Meu irmão, Deus está te levando. Não tem um pai que possa rejeitar o pedido de um filho, de que guie a sua vida e que se submeta a Ele e que Ele cuide de tudo. Então, se você se ofertou a Deus, se você se entregou a Deus, pedindo que Ele cuide de você, creia que Ele está cuidando. O teu objetivo, o teu esforço, tua dedicação tem que ser estar com esse Deus o mais próximo possível, sendo dele, vivendo nele, sendo fiel a Ele. Esta é a tua preocupação. Para onde Ele vai te levar? Ele que vai escolher. Aonde vai dar este caminho? Ele que vai escolher. O que é teu papel é ser fiel a este Deus, é estar próximo a Ele, é construir quando Ele mandar construir, é parar quando Ele mandar parar, é descansar quando Ele mandar descansar. É só ser fiel e Ele vai te levar. É engraçado que às vezes a gente está aqui, ó, e aí Deus fala assim: Roberta, caminhe em direção ao ambão. E aí eu dou um passo em direção ao ambão. No meu coração inseguro, incrédulo, que precisa tentar arrumar seguranças nas coisas materiais, no meu coração, quando Deus mandou eu dar um passo em direção ao ambão, eu me apego ao ambão, falo: nossa, eu vou ter um ambão, esse ambão é meu, ai meu Deus, obrigada pelo ambão. Deus me deu um ambão, gente? Deus mandou eu dar um passo em direção ao ambão. Eu tenho que ser livre e pobre,
Caso Deus fale assim: agora, minha filha, que você deu um passo em direção ao pão, vire para a sua esquerda e dê um passo em direção ao conselho. E aí você dá um passo em direção ao conselho. E se ele mandar dar mais um, você dá mais um. Se ele falar: agora você vire para a direita, você vira para a direita. Não vou me apegar ao conselho. Ele fala: dê mais um passo agora em direção a Nossa Senhora, você dá um passo em direção a Nossa Senhora. Mas nós sofremos porque nós somos tão necessitados de nos apegarmos às seguranças do mundo, que quando Deus diz: dê um passo em direção ao ambão, você já está agarrado no ambão. Aí se Deus fala no meio do caminho para você mudar de direção, você fala: mas Deus não me deu o ambão, o ambão era meu, eu gosto tanto do ambão, eu queria tanto o ambão. Mas Deus nunca disse que o ambão era teu. Deus te mandou dar um passo. Por isso, quando eu estava discernindo o namoro, discernindo minha vocação, mesmo estando num processo que caminhava para uma promessa de Deus de me casar, eu abri meu coração em relação a ser freira, porque poderia ser que Deus tivesse colocado aquele desejo no meu coração de me casar somente para curar o meu coração, porque eu não poderia ser freira também, sendo frustrada de que não poderia me casar e ser feliz. Você só pode discernir entre uma vocação e outra quando você está pronto para viver bem qualquer uma das duas. E aí então você decide entre o que é bom e o que é melhor para mim, que segundo Santo Inácio de Loyola, o pior discernimento é o discernimento mais difícil de se fazer entre o bom e o melhor, né? Então, meu irmão, Deus te chama hoje a dar um passo de cada vez, um passo na fé de quem acredita que existe um Deus, um pastor, que nós conhecemos a sua voz, ouvimos a sua voz e sabemos que é Ele, e que a cada pequeno passo, este pastor vai te guiar, vai te levar para onde Ele quiser, se você permitir que Ele te guie, é claro. Está disposto a viver pela fé? Não é fácil viver de fé, porque você não tem seguranças. A cada dia é preciso estar em Deus, permanecer em Deus, que é uma palavra que eu amo, permanecer em Deus, para que Ele possa te levar e te direcionar aonde Ele quer ir. Vamos cantar uma música. Tirar o tom junto? Vocês cantam tão bem, vamos tirar o tom junto, tá? Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada em mim
situações, mesmo que seja difícil, mesmo que queiram me derrubar, me abalar, mesmo que minha fé passe por momentos de frieza, eu firmo os meus pés na tua vontade, no teu caminho, Senhor. Bate o teu pé no chão aí, meu irmão, e firma teu pé na vontade de Deus. Fala, Senhor, eu quero essa santa teimosia de ser fiel até o fim, até o último suspiro, até o céu. Bate o teu pé no chão, meu irmão, e fala: mesmo que minha família não esteja comigo, mesmo que eu passe por momentos em que eu seja perseguido, eu firmo meus pés na tua vontade, no teu querer, Senhor. Mesmo que a cura não aconteça física, mesmo que os meus sonhos ainda não se realizem aqui para eu vê-los, mas eu firmo meu pé na tua vontade, Senhor. Bate o teu pé nesse chão, meu irmão, e faz o seu compromisso com Deus de ser fiel até o fim, de caminhar pela fé e não pelos sentimentos, de caminhar pela fé e não por aquilo que você recebe de Deus. Deus é Deus, Ele não precisa te dar nada não, Ele te deu a salvação, e isso basta, isso basta. Firma teus pés e canta de novo, desde o início, firma no seu compromisso com Deus. Posso, tudo posso. Posso, tudo